passamos a apresentar Novo Nascimento, da Igreja Evangélica Assembleia de Deus Floresta, Setor 5. Apresentação, Pastor Antônio Barreto. Com muita alegria na alma, mais uma vez, nós ocupamos o estúdio desta emissora para trazer para você, simpatizante, ouvinte do programa Novo Nascimento, uma palavra que vai ao encontro da tua vida, ao encontro do teu coração, da tua alma, do teu espírito. Nós agradecemos a você que nos oferece esta oportunidade de nós entrarmos na tua casa, no teu apartamento, no teu lar, no teu escritório, também no teu carro, para comunicar convosco uma das coisas mais lindas que existe, que é a mensagem do Evangelho, o Evangelho Santo, o Evangelho genuíno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E nós queremos continuar falando sobre a cura através da fé, a cura através da pessoa bendita de Jesus Cristo. No programa passado nós falamos sobre a mulher Cirofenícia, e neste programa nós vamos falar sobre um régulo, ou seja, um pequeno rei que tinha um filho problemático. E eu sempre digo que quando o problema está nos nossos filhos, nós fazemos de tudo para que solucione o problema. Quem tem um problema com o filho drogado, com a filha drogada, com o filho na droga, no assalto, no roubo, ele faz de tudo para conseguir que o seu filho dê meia volta e saia da onde ele está. E nós queremos, nesse programa, falar sobre a cura do filho de um homem importante. Era um homem importante, era um homem, um pequeno rei, que tinha um problema com seu filho. Vamos ler a palavra do Senhor e vamos meditar nela. Amém? No capítulo 4 do livro de João, versículo de número 46, diz assim: segunda vez foi Jesus a Caná da Galileia, onde da água fizera vinho. E havia ali um oficial do rei, cujo filho estava enfermo em Cafarnaum. Ouvindo este que Jesus vinha da Judéia para Galileia, foi ter com ele e rogou que descesse e curasse o seu filho, porque já estava à morte. Então Jesus disse: se tu não vires os sinais, milagres, não crereis? Disse-lhe o oficial: Senhor, desce antes que o meu filho morra. Eu entendo, meus irmãos, que esse homem, ele faz uma viagem pessoalmente, apesar de ele ser um homem importante, apesar de ele ser um homem rico, apesar de ser um pequeno rei, porque Regulus, no latim quer dizer pequeno rei, ele foi pessoalmente aonde estava Jesus. E quando você sai, você desce do degrau aonde você está, você já começa a ter meia parte da tua vitória. Porque hoje, meus irmãos, não é fácil o homem descer do pedestal aonde ele se encontra. Às vezes as pessoas estão trepadas num pedestal e não conseguem descer da onde ele se encontra. Mas quando ele desce, como esse homem, ele desceu para a Galileia, onde estava Jesus, meio caminho da sua vitória já estava andado. A Bíblia diz que ele vai da cidade de Cafarnaum, aonde estava Jesus, né, em Caná da Galileia, né, e ele chegou para Jesus e disse: Senhor, desce lá, porque o meu filho, ele está à morte. Ele está à morte. E Jesus, ele interroga aquele homem, e diz para ele: se tu não virdes os sinais e milagre, tu não crês. Tu não vai crer. Mas ele disse: Senhor, desce antes que meu filho morra. Eu sempre digo, irmãos, que na obra de Deus,
na obra de Deus, é completamente diferente daquilo que nós estamos acostumados a ver no mundo exterior, no mundo onde nós estamos vivendo. No mundo onde nós estamos vivendo, primeiro nós temos que ter aquilo na nossa mão para depois nós acreditarmos. Se um político nos faz uma oferta, nós dizemos primeiro, nós queremos que esta oferta esteja nas nossas mãos. Porque o ser humano, primeiro, ele tem que apalpar, ele tem que tomar posse daquilo que ele quer. Mas na obra de Deus é completamente diferente. Na obra de Deus, primeiro você tem que crer para depois você ver. E a Bíblia diz que aquele régulo, aquele pequeno rei, ele disse: Jesus, desce depressa, porque meu filho vai morrer. Eu entendo que este homem está desesperado. E uma pessoa desesperada, irmãos, ele faz tudo aquilo que é possível e o que é impossível. E eu entendo também que Jesus, ele prova aquele homem. Ele prova aquele homem e ele viu que aquele homem estava sendo sincero. Que a viagem que ele tinha feito de Cafarnaum para a Galileia não era uma viagem em vão. Ele sabia, porque certamente já tinha chegado aos ouvidos dele o milagre que Jesus tinha feito naquele casamento. E quando os milagres de Jesus começam a aparecer nas nossas vidas, as pessoas começam a correr para ir ao encontro do seu milagre. Bendito e exaltado seja o nome do Senhor. E quando você vai ao encontro do teu milagre, Jesus disse: bom, esse aí, ele saiu, ele desceu do seu pedestal e veio ao meu encontro. E a Bíblia diz que Jesus disse para aquele homem: vai, o teu filho vive. Quando Jesus disse para aquele homem: vai, o teu filho vive, aquele homem, ele não titubeou. Quando você abre o teu coração, quando você abre a tua alma, quando você abre o teu espírito para que aconteça um milagre na tua vida, este milagre acontece. Jesus disse para ele: vai, que o teu filho vive. Agora, aquele homem, ele empreende uma viagem de volta. E quando ele vai ao encontro aonde estava o seu filho, na cidade de Cafarnaum, os seus criados veio ao encontro dele. Eu creio aqui que os criados vinham ao encontro dele alegre, feliz, abençoado, dizendo: o teu filho vive. Muito bom a gente dar uma boa notícia para um pai: o teu filho vive, né? E aqueles criados vieram ao encontro daquele pai dizendo: o teu filho vive. E aquele homem, ele resolveu então certificar-se a que hora tinha acontecido aquele milagre. E a Bíblia diz que ele perguntou para os seus criados: mas a que hora foi isso? Que hora foi? E eles disseram: olha, ontem às 7 horas. Às 7 horas, a febre deixou aquela criança e ele começou a brincar. E ele, certamente olhando no relógio, ele pensou consigo mesmo: foi a mesma hora que Jesus disse: vai, o teu filho vive. E a Bíblia diz que ele acreditou no milagre. E quando ele acreditou no milagre, ele certamente disse para a sua esposa, disse para a sua família, disse para, quem sabe tinha outros filhos, disse para os seus criados: este homem que eu encontrei ali em Canaã da Galileia, foi ele que curou meu filho.
foi ele que curou meu filho. E a Bíblia diz que toda casa, aleluia, toda casa creu na pessoa bendita de Jesus. Veja como é interessante, meus irmãos, a pessoa receber uma dádiva do céu. Veja como é interessante a pessoa ser agraciada pela bênção espiritual de Cristo Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Aquele régulo, ele transmitiu para a sua família, ele transmitiu para a sua esposa, ele transmitiu para os seus filhos, para os seus criados, que o que tinha acontecido era mais um milagre da pessoa de Jesus. Por quê? Porque quando ele sai de casa, ele deixa uma situação, ele deixa uma criança quase morta, mas quando ele volta para casa, ele encontra o menino sarado, liberto, regenerado pela potente mão do Senhor. Nós falamos no programa passado que o judaísmo ortodoxo, ele diz que a Bíblia Sagrada está cheia de referências quando Deus demonstra na primeira criação, ou melhor, na sua criação, aquilo que ele pode fazer pelo homem, pela mulher, pela criança, pelo jovem, aquilo que ele pode fazer. Porque o judaísmo ortodoxo, quando Paulo estava falando aos Romanos, capítulo de número 11, verso de número 36, Paulo diz assim, que é dele, a criação é dele. Se a criação é dele, ele que sabe agir nessa criação. Ele que sabe agir nessa criação. Se Deus criou o homem do pó da terra, ele sabe aonde está alojado o teu problema, a tua dificuldade, a dificuldade da tua família. Ele pode solucionar o teu problema sim. Aleluia. E também a redenção. E também a revelação da sua palavra, porque Paulo diz no capítulo 11, 36, que é dele, por meio dele e para ele. As três áreas que Deus demonstra o poder dele e a sua natureza. Nós voltamos em seguida, vamos ouvir a mensagem dos nossos colaboradores e nós em seguida estamos com a continuação desta resposta da cura do filho do régulo. Voltamos em seguida.